Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Olá, o meu nome é Aline e hoje é o dia 18 da nossa jornada de leitura no Bible Journey. Hoje iremos ler os capítulos 8, 9 e 10 de Jó e eu vou contar o que mais me chamou a atenção. O Bible Journey é um desafio de 365 dias de leitura bíblica diária criada pelo Be The Legacy. São lives todos os dias, de segunda a domingo, e elas serão transmitidas em português, inglês e espanhol. Se você ainda não baixou o journal gratuito, o link vai estar na descrição. Vamos para a leitura da palavra. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruíram? Não lhe falaram? Não proferiram palavras vindas do entendimento? Poderá o páparo crescer, senão no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce, e antes de ser colhido, seca-se, mais depressa que qualquer grama. Este é o destino de tudo que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta, bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: nunca vi. Este é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus, e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira. Até o séquito de Erabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e, sem motivos, multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela se declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um deslumbre de alegria. Passam como barcos de pápiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro,
com todos os meus sofrimentos. Você que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentamos em juízo. Se tão somente alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tem contra mim. Tens prazer em oprimir-me? Em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para os planos dos inimigos? Tem prazer em oprimir-me? Em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de sua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculha o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite? E não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne? E não me juntaste como ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo. E na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora eu sei o que pensavas. Se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifesta contra mim o teu poder tremendo. Trazem novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido, antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estaria no fim dos meus poucos dias. Afaste-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa, como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Esse parece ser um texto muito duro, porque conseguimos ver, de fato, como Jó está se sentindo, sabe? No capítulo 8, vemos que ele está sendo acusado pelos seus amigos. Nem mesmo eles acreditam que Jó estava sendo um homem íntegro aos olhos de Deus. Só que o que mais me chama a atenção é no capítulo 10, que mesmo ele sofrendo, mesmo ele sem saber o porquê, ou por quanto tempo ele vai passar por esse sofrimento, ele continua falando com Deus. Ele continua reconhecendo a grandeza de Deus em cada verso. E ele não diminui a sua dor, ele expõe o seu sofrimento, ele é sincero com Deus, ele fala, tá doendo, estou cansado, mas em nenhum momento vemos ele perder a fé. Então a mensagem que eu quero te deixar para esse dia é que mesmo sem ver, mesmo sem entender o propósito, continue falando com Deus. Amém? Glória a Deus. Peraí, pra não esquecer. Bom, pessoal, obrigada por estar até aqui. Bom, pessoal, obrigada por estar aqui. Amanhã é o dia 19 e continuamos a nossa jornada. Então eu te espero lá. Mas antes, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Senhor, neste momento, Pai, aprendendo, Senhor, mais com a sua palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse projeto, Pai, que não tem nos conectado com tantas vidas, Senhor, para que podemos, Senhor, aprender e crescer juntos, Pai. Eu te entrego, Senhor, a pessoa que está, Senhor, ouvindo essa palavra, Pai. Que o Senhor venha, Pai, fortalecê-la. Pai, que independente da situação, Pai, que ela esteja passando, Pai, por mais difícil que seja e ela não tenha visto, Pai, solução, Pai. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, sustentar, Senhor. E venha, Senhor, trazer resposta, Pai, para ajudar, Senhor, a vencer, Senhor, por esse processo, Pai.
São essas coisas, Pai, que pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. E não se esqueça, seja o legado.